bem-vindos aqui aos Donos da Bola. Olha só, hoje a resenha mais bem informada da sua TV. A gente vai conhecer o vencedor da nossa promoção, que vai presentear um dos nossos telespectadores com as luvas autografadas pelo goleiro Paulo Vitor do Grêmio. E hoje na resenha chega ele, Caco da Mota. Caco, tem jogo do Grêmio importantíssimo logo mais à noite diante do Libertad no Paraguai. Tem Inter amanhã. A gente vai mostrar a chegada de Paolo Guerreiro no Peru. Vocês não fazem ideia. Qual é o seu destaque para o programa de hoje, Caco? Boa tarde, Cris. O destaque é justamente clima de Libertadores e de decisão para o Grêmio. É jogo eliminatório de fase de grupos, mas vale muito. O Grêmio tem que vencer, aproveitar o embalo do Grenal, do Campeonato Gaúcho. E a gente vai falar do Internacional também, que está no Peru, onde Guerreiro é o grande herói dos peruanos. Ele é o popstar. Popstar. Ele é um popstar chegando no Peru. Lá. E a partida do Inter vai ser importante para o técnico Odair ousar mais um pouco e quem sabe depois seguir ousando nas partidas mais decisivas da competição, não é? Verdade. É por isso que a gente fala que o Grêmio tem muita dificuldade, porque joga contra o Libertad com a torcida a favor. O Internacional terá praticamente um jogo, não digo em casa, mas vai ter um clima muito legal a favor do Guerreiro, que está de volta depois daquela punição e vai ser aplaudido como jogador da seleção peruana e não do Internacional. Bom, mas antes da gente fazer toda essa resenha aí de Grêmio, de Inter, informações diretamente do Paraguai e muita informação, essa é a resenha mais bem informada da sua TV. Olha só, ontem a gente lançou essa promoção aqui nos Donos da Bola para os nossos telespectadores enviarem para nós vídeos mostrando defesas inspiradas no goleiro Paulo Vitor, que é o goleiro campeão gaúcho pelo Grêmio. A melhor defesa que nós escolheríamos, não é, vai ganhar esse par de luvas. E eu vou mostrar para vocês, chegaram tantos vídeos, Caco, tantos vídeos maravilhosos dos nossos telespectadores, que a gente fez um compilado para você sentir o que foi o engajamento do nosso telespectador nessa promoção. Pode bater! Atenção, Nico Lopes preparado para a cobrança do pênalti. Se fizer, o Inter empata. Atenção, bateu no canto, Paulo Vitor! Sensacional! Foi buscar no canto esquerdo. Vou defender, aqui é Grêmio. Ligou lá, bateu! Aí é só uma amostra do que aconteceu. Caco, sabe o que é o melhor dos Donos da Bola? O nosso telespectador. Isso é o melhor, sensacional, o engajamento das pessoas. São tantos vídeos. Depois a gente vai mostrar para vocês outro compilado com outras defesas. E o goleiro de Londrina que se atirou no colchão sem bola. Sem bola. E ainda no programa de hoje, quem vai levar o par de luvas autografado pelo goleiro Paulo Vitor do Grêmio, falando em Grêmio hoje no Paraguai. Olha, praticamente uma decisão na partida contra o Libertad. O jogo vale a vida do tricolor na Libertadores. E os destaques chegam diretamente de Assunção com o repórter Matheus Dávila. Aqui no Paraguai, o Grêmio encara o Libertad para manter viva a esperança de classificação às oitavas da Libertadores. O Grêmio vai classificar. O Grêmio vai classificar porque o Grêmio depende de si próprio. Eu confio bastante no meu grupo. E agora a gente vai conferir os destaques, as últimas informações do Internacional, que vai ter novidade no time amanhã contra o Aliança Lima. Quem traz os destaques e as informações do Colorado para você é o repórter Taigor Junk.
Boa tarde, Cris. Boa tarde quem nos acompanha no Donos da Bola. O Inter que pode ter novidades na equipe que entra em campo amanhã contra o Alianza Lima. Martín Sarrafiori. O argentino é a principal expectativa dos torcedores. Treinou entre os titulares nas últimas atividades do Inter antes de embarcar rumo a Lima e pode entrar no ataque na vaga de William Potker. Assim, forma um trio estrangeiro no ataque ao lado do uruguaio Nico Lopes e também do peruano Paulo Guerreiro. Olha, muitos colorados querem ver há muito tempo o Sarrafiori começar uma partida, né? Ser testado numa Libertadores da América. Que bom que o Inter, que já garantiu a classificação, essa é a vantagem, né? Garante a classificação com 2 rodadas de antecedência e pode fazer estes testes para ousar, claro, sempre pensando na vitória. Demorou, porque né, o Odair quer ser o primeiro da chave, assim como toda a torcida colorada. Demorou porque o melhor meio-campo que eu vi do Internacional esse ano, não quer dizer que tinha que ser o titular, mas poderia ser usado pelo menos mais uma vez. Ele tinha o Nonato, o D'Alessandro junto com o Sarrafiori. Muita gente fala, ele tem que jogar no lugar do D'Alessandro. Eles jogaram juntos e o toque de bola, a gente até vai pro toque de bola daqui a pouco, foi muito legal. Que legal, é isso aí. Vamos falando em toque de bola, é para lá que a gente vai hoje. Alex Bagé está com César Cidade Dias, Roberto Pauletti e Marcelo Mabilha. Boa tarde, Bagé. Tudo bem, Cris? Boa tarde. E aí, qual é a resenha da vez aí, hein? Eu tenho uma pergunta bem prática para hoje. O Renato, por exemplo, ele vai para o jogo do Grêmio. A tendência é que ele defina a repetição de time com o Alisson jogando na extremidade do lado direito, que ele jogue com o Jean-Pierre por dentro e que jogue com o André. E a pergunta é simples. O André é convicção ou é teimosia do Renato, senhores? Na minha opinião, é uma convicção errada do Renato de que ele poderá, em algum momento mágico dessa participação dele no Grêmio, resolver. Eu creio que o Renato deveria investir num outro modelo de ataque. É que convicção e teimosia é curioso, porque é convicção, né? É convicção. Ela é teimosia quando não dá certo. E nós estamos vivendo isso, o lado prático disso, que é o quê? Ele insistir, ou seja, a convicção dele é essa, e ela vira teimosia no momento em que todos estão vendo que não deu certo e não vai dar certo. Só que centroavante, Bagé, eu aprendi uma coisa, 2 coisas de futebol. Primeiro, jamais se elogia goleiro antes do jogo acabar e jamais se critica centroavante antes do jogo acabar. Mabilha, teimosia ou convicção? Acho que é uma convicção que está dando errado. E que se o Grêmio não vira teimosia? Vai virar teimosia se o Grêmio for eliminado. Essa é a minha opinião. Pois é, porque em determinado momento, Cris e Caco, se considerava até a possibilidade de que o Renato jogasse com o Tardelli. Claro, aí teria que ser um Tardelli, para ele fazer a função de falso 9, tinha que ter o Luan, porque o Jean-Pierre não pisa na área. Mas, de certa forma, daqui a pouco o Renato ainda mantém essa esperança, né? Porque o Renato, o que eu considero a diferença de teimosia para convicção é que, por exemplo, o Renato dá muito mais oportunidades, tem muito mais paciência com o André do que ele tem, por exemplo, com o Felipe Viseu. Concordo. Mas na verdade o Felipe Viseu no início ali até teve algumas oportunidades. O que a gente não entende... É verdade, Bagé, o que a gente não entende é essa virada do Viseu não voltar novamente a ter alguma chance, pelo menos substituindo o André em algum momento. Mas eu considero convicção do Renato, não teimosia. Ele tentou, é a 6ª opção o André no ano, né? Desde Tony Anderson, tu vai pegando o próprio Jael, que foi embora, que era um jogador da confiança do Renato. O André tá com estrela, pelo menos, ele bate o pênalti. Ele não faz gol, Caco. Que estrela é essa? Ele errou um pênalti, mas ele fez o pênalti decisivo. Por personalidade, ele tá ali. Não, ele só fez o pênalti. O Bressan não tinha pênalti também. Eu só queria, foi bom tu lembrar do Bressan, eu só queria uma coisa. Que o Viseu tivesse... Eu quero saber cadê a estrela, qual é a estrela? Não, nenhuma estrela. A estrela é ter feito o gol do título. Não. Mas que gol de título era uma cobrança de pênalti? Ele podia ter errado, aquela bola pesa 200 quilos. Eu te dou 18 pênaltis pra bater, tu vai fazer, cara. Não tem isso. Mas depois de tu ter errado um jogo, pergunta para uma Mabilha se é fácil tu pegar uma bola depois de ter errado no jogo e bater de novo. Mas isso não é ter estrela. Ela pesa 300 quilos essa bola. Eu dei a minha opinião aqui que eu achei irresponsabilidade. Acho que o Grêmio não precisava correr o risco que correu. O jogador vai dizer, eu quero bater, eu tenho personalidade, eu quero me recuperar. Cara, você recupera durante o ano, mas não no jogo daqueles. Eu, pelo menos, no meu time sempre digo assim, quando eu era treinador, agora não sou mais. Se o cara que perdeu o gol feito na partida aparecer o pênalti, ele não bate. Ele não bate. Não bate. Porque não tem como ele dizer que ele está com confiança para bater o pênalti. Ele vai correr um risco. Abalado. É óbvio que tá. Quem perde um gol feito na partida fica abalado.
Não é a mesma naturalidade. Mas o jogador... Cara, correu risco desnecessário. Na minha opinião, correu um risco desnecessário o Grêmio. Quando vi que ele que batia o 5º pênalti, eu fiquei assustado. Tá aí a opinião de Marcelo Mavilha. Segue a resenha lá na Rádio Bandeirantes e agora vamos conferir com o Matheus Dávila as novidades do Grêmio, que está no Paraguai para logo mais enfrentar num jogo eletrizante, decisivo e determinante o Libertad pela primeira fase ainda da Libertadores da América. Fala daí, Matheus. Uma terra importante para o futebol sul-americano. Casa da Comebol, entidade que gere o esporte no continente. Terra que recebe o Grêmio para um jogo que promete ser quente nesta noite. Quis o destino que, mais uma vez, o futuro do Grêmio dentro de uma Libertadores da América passasse por aqui, pelo Paraguai. A preparação para o jogo contra o Libertad foi encerrada dentro dos campos de treinamento da Comebol e com direito a homenagens ao técnico Renato. O treinador gremista recebeu das mãos do presidente da Comebol, Alejandro Domingues, um troféu em alusão ao trabalho realizado por ele na campanha que levou o Grêmio ao título da Libertadores de 2017. Um ano e meio depois, Renato ainda colhe os louros daquela temporada. Gostaria muito de dividi-lo. Infelizmente não posso, mas com palavras sim, desde o meu presidente do clube, o Romildo, minha diretoria e sem dúvida alguma meu grupo. Só que agora a história é outra e o Grêmio precisa vencer em Assunção para seguir vivo na Libertadores e buscar a vaga para a próxima fase do torneio continental. O técnico gremista deverá manter o time que foi a campo nos clássicos contra o Inter, tendo as presenças de Matheus Henrique e Jean-Pierre no time titular. Ser campeão sempre dá confiança, sempre deixa a gente mais leve, mas sabemos que temos mais 2 jogos na Libertadores que depende da gente. Se a gente conquistar as 2 vitórias, a gente está dentro da próxima fase e vai ser isso que a gente vai buscar. Não, a gente sabe que vai ser uma partida difícil, né? Assim como foi lá na arena, então acho que dá pra gente tirar de lição que os caras vão correr dos 90 minutos, eles não param nunca. É um time forte, eles vêm numa sequência muito boa aí, então a gente sabe que a gente não pode dar bobeira em nenhum minuto e a gente também precisa muito do resultado. E se os paraguaios vão dar trabalho, o Grêmio precisará encontrar soluções. Seja como for, nada derrubará hoje a confiança tricolor. O Grêmio vai classificar. O Grêmio vai classificar porque o Grêmio depende de si próprio, eu confio bastante no meu grupo. É difícil, a gente sabe que é difícil fazer o nosso dever de casa, fora de casa, entendeu? Para que a gente possa decidir, independente do resultado na quarta-feira deles lá, a gente possa decidir em casa em frente à nossa torcida. Vai ser uma partida difícil. O Libertad é o melhor time do Grupo H, que é o grupo do Grêmio. Tá jogando em casa, vive uma grande fase e quer fazer festa, né, Carlos? O Libertad tá num conforto, porque ele joga contra um grande adversário. O Grêmio era o favorito do grupo, mas ele ganhou do Grêmio na casa do Grêmio. Arena. Então até um empate não é um mau resultado. Claro que ele não vai buscar um empate. Mas o Renato falou ali que ele tem confiança no grupo, ele jamais deixaria de falar isso. Mas ele está preocupado, a gente sabe que o Renato está preocupado e não é à toa que também merece esse prêmio, né, que foi dado com atraso, porque o Renato não pôde ir num encontro que teve dos treinadores da Comebol, foi lá o Mano Menezes, outros treinadores estiveram lá e o Renato não foi. E ali ele seria premiado e foi no gramado, ali mesmo com chuva, merecidamente, o grande técnico da Libertadores de 2017, o grande treinador, que é apontado pelo goleiro Paulo Vitor, que aparece aí também em algumas imagens, mais um que defende, e a gente está defendendo aqui, que o Renato está se candidatando para logo mais estar à frente da seleção brasileira. Por tudo isso, por conhecer tanto esse ambiente dos jogadores, conhecer futebol e ter feito um trabalho muito legal com o Grêmio ao longo desses 3 anos. Pois é, muitas pessoas falam, né, dessa provável ida, enfim, uma provável ida do Renato para a seleção brasileira e talvez, não estou aqui agorando o trabalho de ninguém, mas dependendo do desempenho do Brasil na Copa América, que é esse ano, talvez seja até esse ano, será que não? O Tite é um grande treinador, mas a seleção não vem bem. O que eu vejo na seleção depende agora, do resultado também, né? O problema não são os técnicos. O Tite é um excelente treinador, o Filipão teve o 7-1, mas é um ótimo treinador. Também. O Mano Menezes, Paulo Roberto Falcão, o Dunga, vários gaúchos
que foram também para a seleção. O problema é a CBF, a desorganização da CBF é que fez isso com o futebol brasileiro. Eles têm que se sujeitar a alguns amistosos que tenho certeza que eles não gostam, mas eles querem estar na seleção. É a única seleção, não tem duas seleções brasileiras. É essa da CBF que eles são obrigados a treinar. Bom, mas mudando de assunto, vamos falar de Grêmio, vamos falar de hoje, de Libertadores e a provável escalação do time de Renato na tela para você. Olha aí, ó. É goleiro Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman e Cortez. Aí os volantes Maicon e Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton e lá na frente André Caco da Mota. Que Grêmio é esse? É o mesmo time que venceu o Internacional nas penalidades. Teve dificuldade para entrar na área do Internacional. O problema nem foi o André. Foi o Grêmio ter que tentar numa jogada individual do Everton, do próprio Jean-Pierre, depender do Alisson em jogadas individuais e o André saindo da área. Se o Libertad fizer uma marcação parecida com a do Internacional, o Grêmio vai ter dificuldades. Vai começar a chutar muito bola fora da área. Então, talvez o Grêmio precise em algum momento trocar alguma peça, colocar Luan, alguém para ter um pouco mais de habilidade de drible para furar essa marcação. Tá faltando isso para o Grêmio. E a gente fala aqui no Libertad, que é o primeiro colocado do grupo, vive grande fase. Vamos ver como é que está a classificação do grupo H, que é o grupo do Grêmio. Então aí, ó, o Libertad 12 pontos, primeiro lugar. E aí começa a briga, a Universidade Católica 6, Grêmio 4, Rosário Central acho que já, né? Mas ele quer fazer um jogo de vida ou morte ainda, né? Ele ainda pode tentar buscar uma pontuação. Se ele tem 1, ele faz 6, ele chega a 7. E ele tem que ficar secando resultados. Ele está numa muito pior que a do Grêmio. Mas ainda está vivo o Rosário? Está vivo, mas a gente vendo o Grêmio ali na tabela de classificação, assusta isso. Tu vê o Grêmio na terceira posição, tendo que ganhar o seu jogo, depender do resultado de amanhã para chegar, né? Mas se o Grêmio ganhar os 2 jogos, ele está dentro. Então tem que fazer a sua parte hoje e aí não interessa o que aconteça amanhã em Católica e também em Rosário Central. E amanhã também tem Aliança Lima e Internacional, que poderá ser a estreia para um argentino no time colorado. O surgimento de Martín Sarrafiori entre os titulares nos últimos treinamentos gerou expectativa na torcida colorada. As boas atuações no Campeonato Gaúcho, sendo o artilheiro da equipe com 3 gols ao lado de Nico Lopes, o credenciaram a ser o jogador mais pedido para estar entre os titulares. E a chance tão aguardada pode vir na próxima quarta-feira contra o Alianza Lima. O argentino está confirmado e fará sua primeira partida como titular na Taça Libertadores. Mas essa escalação seria um teste ou uma convicção de Odair? O Inter está classificado para a próxima fase e precisa de uma vitória para garantir o primeiro lugar do grupo. A opção por Sarrafiori em um jogo que não é crucial pode agregar qualidade e novas características ao time. Ele é outro estilo de jogo. É um cara que vem mais para dentro, que joga mais com a bola no pé, tem um chute fora da área. A gente vai tentar usar as características dele para a gente conseguir fazer um bom jogo. A expectativa de uma melhora no rendimento da equipe com a entrada do argentino se torna importante. Isto porque o Inter tem uma sequência complicada de partidas depois do jogo no Peru. Chapecoense fora, Flamengo em casa, Palmeiras fora e River Plate fora. Uma chance de ouro para a tão esperada consolidação do argentino na equipe titular. Tá, então o Inter que provavelmente terá Martín Sarrafiori. Vai ser um trio de ataque hermano, né? Um peruano, um uruguaio, um argentino. É mesclado. Um mesclado do Internacional, uma mistura, mas tudo falando a mesma língua, né? Todos falando a mesma língua que é em direção ao gol. E olha só, gente, quando o Inter desembarcou no Peru ontem à noite, na verdade não desembarcou um time de futebol, não. Desembarcou um verdadeiro popstar no Peru. Olhem a recepção para Paolo Guerreiro no aeroporto de Lima. Caco, que isso? É Madonna, é Mick Jagger, é que... Mas ele é o grande personagem. Paolo Guerreiro. Ele é o grande personagem dos peruanos, né? E depois de todo esse tempo que ele ficou punido, não podendo jogar, imagina a vontade do torcedor peruano querendo ver o seu... vê-lo em campo. Digamos assim, ele é o Maradona do Peru lá, ele é o Messi do Peru. É o Pelé. Ele é o Pelé deles, entende? Eles querem ver o cara em campo. Ele ficou suspenso, agora está de volta
o Internacional proporcionando isso, classificado para a Libertadores, quis um sorteio que colocou ele justamente no clube onde ele começou. Ele não consegue dar um passo. Não dá. Olha o que tem de câmera, de luzes em cima dele. É uma estrela mesmo, e claro que os peruanos querem a volta de Paulo Guerreiro para a seleção do Peru, né? É muita infelicidade até quem pensar que o peruano não daria certo no Internacional só por isso aí. Claro que ele tem que jogar a bola dentro de campo. Já se sabe, ele não vai desaprender a jogar futebol, sempre foi um grande jogador, um jogador de uma grande formação, e por isso que eu digo, a partir do Guerreiro, o Internacional pode mudar em outras posições, porque tu tem um baita de um cara ao lado do Nico Lopes no ataque e uma defesa sólida. O Internacional tem uma defesa sólida, então tem que mexer no meio de campo, por isso o Sarrafiori. Os caras se olhando aqui, as pessoas, alguns não estão entendendo o que está acontecendo. Aí, ó, olha só o assédio a Paulo Guerreiro. Que legal, né? Que legal. Belíssima o teu imagem. país te recebendo dessa forma. Porque um atleta do nível do Paulo Guerreiro, ele é praticamente um embaixador, né? Ele leva o nome do Peru, a bandeira do Peru, aonde ele vai, e aí a população retribui dessa forma. Se essa Muito quantidade está na chegada, imagina no estádio como é que vai ser a recepção. Vai ser. E ele é adversário do Aliança Lima. Vai ser um jogo com um clima meio dividido. É verdade. E olha só, o Inter está para anunciar a contratação do zagueiro Adrielson, do Sport do Recife, por empréstimo até o fim do Gauchão de 2020. A informação é do nosso repórter Gabriel Correia. E ele vem para o lugar do zagueiro Klaus, que faz o caminho inverso, né? Que vai ser emprestado pelo Colorado para o time pernambucano. É uma boa, né, Cris? Porque o Klaus não está sendo aproveitado. Daqui a pouco o Adrielson pode não ter uma jogou, oportunidade. né, esse ano o Klaus? Olha, eu não recordo. Não me lembro. Talvez em algum jogo. Não recordo mesmo dele ter jogado. E eu o lembro do Adrielson? Emerson Santos e Roberto. O Klaus sempre acabava ficando de fora. Por isso que ele tem essa oportunidade também de respirar em outros ares lá e daqui a pouco ser aproveitado no Internacional de volta. Mas a certa é que o Klaus, não que ele tenha ido mal, mas ele não aprovou no Inter. Ele não está aprovado pela comissão técnica do Internacional. Vai ter outras oportunidades. Com certeza. E vai fazer uma grande campanha lá em Pernambuco, no Sport do Recife. É o que a gente torce. Ó, depois do intervalo, quem será que vai ganhar a luva autografada, o par de luvas autografado pelo goleiro Paulo Vitor? Fique ligadinho aqui nos Donos da Bola, porque a gente volta já já com uma entrevista exclusiva com o próprio cara que autografou essa luva aqui, o goleiro campeão gaúcho. Mas eu acho que desde criança foi meu grande sonho jogar no gol. Estamos de volta com os Donos da Bola e agora vamos conferir uma entrevista exclusiva que esse cara que está aqui do meu lado, Caco da Mota, fez com o goleiro campeão gaúcho, o goleiro Paulo Vitor do Grêmio. Eu tenho certeza que você vai adorar. Confira só. O papo de hoje é com o herói da conquista do Grêmio, o goleiro Paulo Vitor. E como não relembrar aquela decisão por pênaltis, hein, Paulo Vitor? Boa tarde, Caco. Boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês. Que vitória do Grêmio. Agora tem uma curiosidade, todo mundo já viu as 3 penalidades. Um pouco antes daquilo, você conversa com o Rogério Godoy, o treinador de goleiros do Grêmio. Tem uma conversa com o Júlio César e um papel na mão, analisando todas as penalidades. Pelo lado do Inter, teve isso também com o Marcelo Lomba, mas eu vi que o Grêmio teve um preparo ali, em conjunto, em grupo, principalmente com o Júlio César. Como é que foi aquele momento? Conversei muito com o meu preparador de goleiro, o Rogério Godoy. Então, passou ali algumas coisas, o Júlio, o Renato, algumas coisas que a gente entende que o batedor poderia fazer. Mas tem também a nossa intuição. 2 das coisas que eu tinha visto ali, eu fiz ao contrário do papel, porque a gente tem que induzir muitas das vezes o batedor fazer o que a gente quer. E foi o que eu tentei no jogo e graças a Deus fui feliz. A conversa com o Renato também foi importante naquele momento, que a gente vê na imagem que o Renato também tem uma conversa separada contigo, que o Lomba não teve porque o técnico do Internacional, o Odair Helma, acabou sendo expulso. Claro, o Renato, a figura que ele representa, acho que a confiança que ele passa no nosso dia a dia, isso aí ele é fenomenal nisso aí. Então ele foi jogador e sabe o que a gente necessita nesses momentos de decisão e falou: Paulo, vai lá que chegou o teu momento de ser herói. Eu confio em você e sei que você vai pegar as penalidades. Qual é o tamanho de substituir o goleiro como Marcelo Groy, até chamado de milagrói pelo torcedor, que levou um tempo até chegar a esse ponto também com o torcedor do Grêmio? É insubstituível, né? Eu digo que ídolo ele tem cadeira cativa e é eterno no clube. Eu não estou aqui para substituir, porque como eu disse agora há pouco, só que eu faço a minha história com trabalho, com dedicação, para que eu possa estar alcançando meus objetivos. Ele, Danley, Galato, Mazzaropi, todos os goleiros que marcaram na história do Grêmio, né?
eu consegui carimbar ali no estadual. Quero ainda crescer muito mais com a camisa do Grêmio, mas com humildade, acho, passo a passo. Eles fizeram uma história linda no clube, como eu disse, vão ter cadeira cativa eterna naquela arena ali. Michael, teu pai foi atacante do Corinthians, o Vidotti. E tu sempre foi goleiro ou quando era pequeno também jogava no ataque? É alto, forte, acaba jogando de atacante, às vezes zagueirão, ou sempre foi goleiro? Na verdade, eu tive um treinador que ele até cuida do nosso projeto social hoje lá em Assis. E ele achava que eu era bom na linha, né? Mas achava? Provou que eu não era tão bom, né? Eu era lateral esquerdo e volante, assim, né? Por ser canhoto. Mas meu sonho sempre foi ser goleiro. Na época, meu pai jogou pelo Botafogo, o Palmieri era o goleiro. E eu ficava perto do Palmieri e as pessoas brincavam. Pô, o Paulo Vitor não quer ser centroavante, fazer gol, quer ficar perto dos goleiros. Então, meu pai centroavante, essas coisas, né? Mas eu acho que desde criança foi meu grande sonho jogar no gol. É lá da cidade de Assis que tu sai, né, para o Flamengo, para a base do Flamengo. E o teu primeiro jogo profissional, por curiosidade, foi contra o Volta Redonda, substituindo, entrando no lugar do Marcelo Lomba, que também era da equipe do Flamengo naquela época. O Lomba é um jogador excepcional, excelente goleiro, vem vivendo, não digo viver momentos, porque ele é bom goleiro. E a gente conviveu muito tempo lá, pude aprender bastante com ele, pude passar um pouco para ele também de algumas coisas. Eu acho que é muito gratificante você olhar 15 anos atrás, né? Conheci ele praticamente a essa idade, em 2004, se não me engano, e ver hoje, né? A gente poder disputar uma final de estadual por duas equipes grandes, vivendo o nosso sonho, ver o nosso sonho virar realidade. Então isso é muito gratificante pra gente. E depois que tu sai do Flamengo, tu teve uma experiência na Turquia e houve uma oportunidade de voltar ao futebol turco, mas tu preferiu ficar aqui no Grêmio mesmo no momento que seria a reserva do Marcelo Groy. Como é que foi essa tua decisão? Exato, eu fiz uma aposta em mim. Na verdade, fui para um time que era o último colocado, tinha mais 3 anos de contrato com o Flamengo, tá? No momento tinha ido para o banco depois de uma lesão minha, mas tem hora na vida que a gente tem que sair um pouco do nosso estado de conforto, né? Reduzir várias coisas para poder estar aqui no Grêmio. E ainda não seria titular lá, eu seria. Sabia que tinha o Marcelo. Agora a gente falou tanto de goleiros. Quais goleiros te inspiraram, que tu torcia? Pô, esse cara é demais, eu quero ser que nem ele. São vários, assim, mas eu gosto muito, muito mesmo, pela minha época de infância, do Marcos, ex-Palmeiras, e do Rogério Ceni. Acho que são 2 goleiros, assim, porque o Rogério Ceni, ele jogam com o pé. O Rogério Ceni já faz isso há 20 anos atrás. Então é um goleiro fantástico, é um cara que é ídolo, defendeu apenas o São Paulo, o Marcos, um outro também, abriu mão de tudo para defender só o Palmeiras. Para quem não sabe, o Paulo Vitor já defendeu pênalti do Rogério Ceni. Como é que foi essa história? Bacana, né? Eu sou fã dele. Pelo Flamengo, né? E tive essa oportunidade contra o Flamengo de pegar um pênalti do Rogério, ainda levei a camisa dele embora. Então, assim, é uma coisa que é legal você ver um cara na tua infância e depois poder jogar contra e depois ainda pegar um pênalti dele. E nessa família do Grêmio, podemos dizer assim, o paizão hoje é o Renato. O Renato com toda a sua grandeza, com todo o carinho que ele tem. Ele passou de um nível também aqui de ídolo excepcional e ele é um cara que cativa, eu acho. Eu falo muito que aquele jeito dele marrentão é uma mentira, porque ele não tem nada daquilo de marrento. Ele é uma pessoa parceira, uma pessoa amiga que está do lado do jogador. Não tenho dúvida que o caminho dele é a seleção brasileira. Agora o Grêmio ganhou o título gaúcho de forma invicta, inédito, né? Desde 1965 não acontecia isso, mas tem um desafio gigantesco que é o jogo contra o Libertad, né? Com cara de mata-mata. Como é que o Grêmio está para esse jogo? O torcedor do Grêmio está preocupado que agora já tem Libertadores no caminho. Eu tenho certeza que se a gente manter o foco com meus companheiros, com o professor Renato, a gente vai conseguir essa classificação, que depende só da gente, né? Então esse é o lado importante, que depende só da gente, que a gente tem os 2 concorrentes diretos. Então é a gente fazer a nossa parte, ter tranquilidade, que eu creio que vai dar tudo certo. Paulo Vitor, obrigado pela entrevista. Prazer enorme, um abraço a todos. Valeu. Depois dessa entrevista, vamos com o Matheus Dávila, diretamente no Paraguai, que traz as últimas informações desta manhã do Grêmio para você.
E aí, Cris, vai ser aqui em Assunção, no Paraguai, que o Grêmio vai definir mais uma vez a sua vida dentro da Libertadores da América. O Grêmio tem vivido essas emoções fortes na fase de grupos da Libertadores, mas para depender apenas das suas forças, vencer aqui em Assunção é fundamental. A bola rola às 7 horas e 15 minutos aí no Brasil, mas pelo horário local, o horário de Assunção, 6 horas e 15 minutos, tem 1 hora a menos. Temperatura agradável, a expectativa era de chuva, mas a previsão mudou. Ontem caiu um temporal durante o último treinamento do Grêmio. Tomamos um banho, o técnico Renato também saiu todo molhado, ele que recebeu uma homenagem da Comebol, mas isso acabou que hoje a previsão mudou, não irá chover, pelo menos não no horário da partida. Estou aqui, Cris Bart, com algumas informações locais, jornais locais que falam sobre o jogo. Por exemplo, o Diário Extra, ele diz o seguinte: querem assegurar o primeiro lugar, referindo-se, claro, à equipe do Libertad, que faz uma grande campanha nesta Libertadores da América, usando o fator local, tem conseguido grande destaque, mas não apenas isso. Fora de casa, e isso é importante deixarmos claro, eles também têm conseguido bons resultados. Não à toa, venceram a equipe do Grêmio e o Tricolor tem utilizado justamente essa partida na Arena como elemento de estudo para que os erros não se repitam, dessa vez em território inimigo, dessa vez aqui no Paraguai. Ou seja, roubar os 3 pontos que foram perdidos na Arena é o objetivo do Grêmio para hoje. Um outro diário destaca um espírito que o Libertad quer ter hoje aqui jogando dentro de casa, que é: Libertad quer ser gaúcho. Essa é a manifestação do diário também local aqui. Libertad quer ser gaúcho em casa, referindo-se ao primeiro jogo justamente. A matéria fala que o Libertad foi muito aguerrido no duelo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Foi um dos melhores jogos na interpretação da imprensa ocorrido nesta Libertadores da América com a equipe do Libertad, e repetir esse espírito aguerrido é o grande objetivo da noite para esse adversário. O Grêmio está preparado, vai repetir o time. Alisson praticamente confirmado entre os titulares. Matheus Henrique e Jean-Pierre também sairão jogando, viu, Cris Bart? Esse é o clima aqui em Assunção, no Paraguai. A bola rola, repito, 7 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Tá certo, Matheus. Bom trabalho para você e toda a equipe Band de Esportes, que estará atenta e transmitindo esse jogo lá na Bandeirantes 94.9. Mas, rapaz, tem até Colorado querendo ganhar as luvas do goleiro Paulo Vitor na promoção, é claro, aqui dos donos da bola. Confira só mais algumas defesas mirabolantes enquanto a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Preparou Paulo Vitor. Olha, o Nico vai bater. Bateu. Defendeu Paulo Vitor. Vem, fica no contra-ataque. Falei, eu falei. Marquinhos chutou, bateu. E Caco da Mota está na marca do pênalti. Caco, a pergunta é do Lucas Fontoura, de Cachoeira do Sul. No jogo de hoje contra o Libertad, o Grêmio deve jogar mais ofensivo ou defensivo? Com certeza. Com certeza eu quero ir com tudo pro ataque com o Grêmio. Tem que ir para cima, não tem nada de se defender. Ofensivo. Então tá, e ó, chegou o momento mais aguardado de hoje. Vamos anunciar o vencedor da promoção, que vai levar, ó, para casa esse par de luvas autografado pelo goleiro Paulo Vitor. E o vencedor é o Daniel Antunes Brunzel, de Novo Hamburgo. Parabéns, Daniel. A gente vai ficando por aqui e vocês ficam com essa defesa do Daniel. Tchau, gente. Até amanhã. Ligou lá, bateu!